Nós vamos dar então, o início à nossa tertúlia de agosto de 2022. E antes do início da nossa reunião, fazer algumas breves considerações sobre Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno é um compositor e pianista, e foi de Alberto Nepomuceno, composições dele, que nós iniciamos essa nossa tertúlia. Então, como de hábito, nós temos uma peça musical antes e uma peça musical a seguir, de compositores ou intérpretes brasileiros. Alberto Nepomuceno foi um compositor, pianista, organista e regente brasileiro nascido no Ceará, considerado o pai do nacionalismo na música erudita brasileira. Ele iniciou suas atividades no Instituto Nacional de Música como professor de órgão em 1894, sendo nomeado diretor dessa prestigiosa instituição em 1902. É o patrono da cadeira número 30 da Academia Brasileira de Música. Nós ouvimos antes da nossa reunião a suíte antiga, interpretada por Belkis Carneiro de Mendonça, pianista nascida em Goiânia. Essa é uma composição de 1893. Ao final da nossa reunião, nós teremos a oportunidade de ouvir Nepomuceno novamente, agora com a peça Galhofeira, interpretada por Arnaldo Estrela, pianista renomado brasileiro, nascido no Rio de Janeiro. Para essa tertúlia, teremos a satisfação de ter aqui entre nós a acadêmica Sônia Maria Rolim Rosa Lima, que vai tecer considerações sobre climatério e terapia hormonal. A nossa confrade Sônia Maria Rolim Rosa Lima é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes, especialista em obstetrícia e ginecologia, mestre em tocoginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, doutor em cardiologia pelo Instituto Coração da Universidade de São Paulo. Ela é professora titular do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, foi delegada da Associação Paulista de Medicina e é vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres Médicas na Regional São Paulo. Caríssima professora, é um grande prazer tê-la conosco hoje. E aqui a rotina, como sempre, é um pouco difícil, não? Porque eu tenho que convidá-la a fazer a apresentação enquanto todos nós aqui almoçamos. Então, mas, portanto, nós almoçamos, mas ao final da apresentação haverá tempo. Eu fico tomando conta do seu prato aqui, não deixo nada acontecer. Então, quando a senhora volta, e aí as perguntas e as considerações dos presentes, eu tento intermediar de tal sorte a senhora poder comer a sua salada, responder um pouquinho, o prato principal, responder um pouquinho e a sobremesa. Então, a gente vai alternando. A senhora não precisa comer com pressa e também não precisa se incomodar, porque o seu prato está reservado, tá bem? Então, consigo a palavra. Então, eu agradeço a presença dos confrades e confrades aqui presentes, na pessoa do professor José Luiz Gomes do Amaral, assim como os que estão nos vendo online, todos os acadêmicos, amigos e colegas que estão online. Aqui também os queridos amigos que aqui vieram nos prestigiar, muito obrigada pela presença, assim como meus familiares que estão aqui também, nessa ocasião muito especial. Muito bem, nós vamos então falar sobre climatério e terapia hormonal. Como o professor José Luiz já falou, eu sou da cadeira 107, do professor Evaristo da Veiga, depois foi do professora Cleide Enoir Pentean Trindade, que ocupou, e eu estou ocupando agora a cadeira 107, e espero fazê-lo com as mesmas honras e mesma importância que os colegas que me antecederam. Muito bem.
nós vamos falar, aqui tem um pequeno sumário, né, do que eu vou abordar. Inicialmente, o conceito. O que seria climatério, né? Então, o climatério é uma fase normal da vida da mulher, certo? E não é um processo patológico. Nesse processo de vida, só não chega nesse período quem morre antes, obviamente, né? Então, é a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, ocorre dos 40 aos 65 anos, e menopausa é a última menstruação, o último período menstrual, diagnosticada 12 meses após a amenorreia, com FSH acima de 25 unidades internacionais por ml, sem outra causa patológica ou fisiológica, ocorre ao redor dos 50 anos. Na Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo, nosso ambulatório, a média de idade das mulheres que lá nos procuram é de 48,4, mais ou menos 4,85 anos. Eu gosto muito desse conceito, é um conceito mais abrangente, que a mulher, a fase de evolução no climatério é aquela de evolução que o seu organismo, mais direcionado à vida, dirige-se livremente a outros fins, possibilitando que ela desenvolva todas as suas potencialidades. Eu gosto muito desse conceito holístico de climatério. É muito interessante nós verificarmos as variações geográficas da idade da última menstruação. Mesmo na latitude, na mesma latitude, varia aqui 51 anos, na Europa 51, 48 aqui no Brasil, 49,5 mais distante, na África, nos Estados Unidos. Então, a média é essa, independente da latitude do país, certo? A fisiologia. Nós sabemos que o início do desenvolvimento ovariano ocorre na vida intrauterina, atingindo o máximo na 20ª semana da gestação. Quando ao nascimento, né, a menina nasce, ela entra com 2 milhões de folículos. E na primeira menstruação, ela tem cerca de 300 a 400 mil folículos, que constitui o patrimônio folicular. E, no fim, no climatério, poucos milhares de folículos restarão. O que ocorre? Esse aqui é um trabalho interessante, mostrando que mulheres de 7 a 44 anos, na autópsia, mostrando a quantidade de folículos ovarianos primordiais, que eles vão se esgotando, havendo, muito interessante, uma queda abrupta entre os 35 e 40 anos. Então, muitas pessoas postergam a gestação, a necessidade de saber o que ocorre. Realmente, há uma queda abrupta nesse período. Então, nós temos que sempre avisar as mulheres. E após a menopausa, poucos milhares de folículos restarão. A fisiologia pode fatores genéticos, ou estilo de vida, ou cirurgias, ou doenças sistêmicas, agindo nesse ovário, certo? Vai diminuir, então, a massa folicular produtora, a célula da teca, da granulosa, que produz os esteroides sexuais e os oócitos. Isso vai fazer com que haja uma diminuição do antimileriano, flutuação do estradiol, aumento do FSH. Vale lembrar que o FSH é o marcador da falência ovariana, né? Então, é dessa maneira muito simplista que nós podemos falar a fisiologia. Vocês sabem que na vida reprodutiva, o hormônio predominante é o 17-beta-estradiol. Mas após a menopausa, a adrenal, ela assume, então, o seu papel e ela continua. Ela já está no MENACM, já produzia, mas aumento da produção dos esteroides sexuais, né? Através de tecido adiposo, rins, fígado, cérebros, músculos, o estrogênio predominante vai ser a estrona, certo? Então, no MENACM, o estrogênio é o estradiol, e após a menopausa, a estrona, fisiologicamente, né? Agora, esse período do envelhecimento reprodutivo é muito importante, porque quando nós vamos entrar em trabalhos científicos, nós precisamos saber exatamente a que período se refere, não é? Porque muitas vezes esse trabalho ele morre já sem uma organização adequada, a gente não sabe exatamente que período que ela está. Ela está ou no reprodutivo, ainda os ciclos regulares, né? Ou ela está na transição menopausal, quando já começa os ciclos variar, ou ela continua na transição, mas mais próximo à última menstruação, que é a menopausa, e tudo que ocorre após a última menstruação é após a menopausa.
interessante a gente saber o seguinte, existe o período que muitas vezes se confunde a transição menopausal, que é aquela ocasião que já começa os ciclos variáveis e o FSH já começa a aumentar. E o que seria, então, a transição? Ela envolve a transição, é justamente nesse período que os ciclos ficam variáveis, até um ano após a menopausa, chama perimenopausa. É importante sabermos o seguinte, nós vamos estudar mulheres, por exemplo, sexualidade de mulheres no climatério. Que fase? Que fase? É nessa fase que ela começa com irregularidades menstruais, ela fica preocupada, está com atraso, será que ela está grávida, não está? Ou é nessa fase, quando ela não menstrua mais, ela está mais tranquila do ponto de vista de reprodução. Então, é importante, em todos os trabalhos, nós sabemos exatamente o período. E a reserva ovariana, o marcador é o FSH. Nós dosamos o antimileriano, a inibina B, contagem de folículos antrais, naquele caso que as meninas ainda querem postergar a gestação, falam, será que eu estou bem? Será que eu posso esperar mais um pouquinho? Né? Então, isso só tem validade dessa maneira. Então, resumindo, menopausa, 48, 50 anos, 51, transição menopausal, começam as irregularidades, até um ano após a menopausa, com a transição, é perimenopausa, e tudo depois é a última, é após a menopausa, certo? É interessante, isso aqui eu trouxe em homenagem ao meu pai, médico veterinário, também professor universitário, que já foi adiante no caminho, mas eu também estudei um pouco de veterinária, eu entrei antes, no meu histórico, professor, tem um veterinário também, 2 anos de veterinária, 1 ano e meio, 2 anos de veterinária. Então, vamos lá. Vejam bem que interessante, né? Os mamíferos. Nós temos aqui listados os mamíferos, né? Aqui é dia depois de concepção, é o DCP, dias depois da concepção, a puberdade, né? A puberdade, e olha, todos os mamíferos, o camundongo, o gato, etc., eles falecem, até o falecimento, ainda continuam com foliculogênese e ovulação. Mas a mulher, não. A mulher, após a última menstruação, ela vive, muitas vezes, mais de 1/3 da sua vida nesse período, com essa carência hormonal, certo? Então, é importante a gente também saber isso, e os outros mamíferos, imaginem só, o elefante demora de 20 a 22 meses para gestar um bebê, vocês já imaginaram? A gente com 9 meses já, agora 22 meses são mamíferos magníficos, né? Então, continuando. Quais os sinais e sintomas desse período? Nós sabemos que todo organismo tem receptor, os hormônios conversam com os tecidos diferentes através de receptores. Em todos os tecidos tem receptor alfa e beta, principalmente no trato genital inferior, nos vasos sanguíneos, não é? Então, significa o quê? Que os estrogênios eles têm ação em todos os órgãos da economia feminina. Aqui nós temos as implicações endócrinas, né? O que ocorre? Os sintomas vasomotores, as alterações emocionais, as alterações urogenitais, as alterações metabólicas cardiovasculares, alterações musculares na remodelação óssea e no envelhecimento, né? Também da pele e mudança no cabelo. Então, realmente, o que é o marcador são os sintomas vasomotores, que as ondas de calor, suores noturno, os distúrbios do humor, a depressão, a ansiedade, os cognitivos, as dificuldades cognitivas, os distúrbios do sono, a síndrome geniturinária, que desde 2014 nós sabemos que é vagina seca, dor para ter relação, desconforto, coceira, ardor, infecções recidivantes do trato geniturinário e urgência. Então, é importante, nós sabemos também a influência dos estrogênios nesse trato do genital. E as dores articulares também, perda de massa muscular e também perda de massa óssea, levando à osteopenia e, se não tratar, a osteoporose consequente. Esses sintomas, eles são frequentes? São. A cerca de 80% das mulheres referem, não todos, certo? Mas cerca de 80% têm sintomas adversos, incluindo os vasomotores, e podem persistir até 10 anos após a última menstruação, certo? Então, é de característica individual. Esse trabalho muito elegante do professor Sahel mostra o seguinte, que, a depender das concentrações séricas do estradiol, começa a sentir mais vagina seca, dor para ter relação, dói para a intensidade da dor, na penetração principalmente, e ardor, coceira, né? E facilidade de vaginose de repetição. Então, a depender das concentrações séricas do estradiol, nós podemos apresentar isso.
Vale lembrar que, após a menopausa, os sintomas vasomotoros têm tendência a diminuir, mas os urogenitais têm a tendência a aumentar, certo? Então, cerca de mulheres, dependendo da mulher de trabalhos, por exemplo, do trabalho já de 2015, mostra que o trabalho do Levy-Save mostra que de 50% a 100% das mulheres podem apresentar os sintomas urogenitais. Muito bem. A diminuição dos estrogênios leva a irregularidade menstrual, hemorragias disfuncionais, diminuição da fertilidade, e eu listei aqui as teses todas que nós tivemos o prazer de orientar. A instabilidade vasomotora, alterações emocionais, alterações urogenitais, disfunções sexuais, o aumento do risco de doenças cardiovasculares, a perda óssea e a osteoporose, né? A osteopenia e consequente osteoporose. Vale lembrar, como eu já falei, que não há uma síndrome universal, não são todas as mulheres que vão sentir toda a mesma coisa, certo? Assim, a diminuição da atividade folicular ovariana leva à deficiência hormonal e esses sintomas podem ocorrer. Mas não podemos esquecer que existem os fatores sociais envolvidos também, né? As crenças, a validação da beleza, da juventude em determinadas sociedades, principalmente a nossa também, e tem fatores psicológicos também. Tem mulheres que não aceitam o próprio envelhecimento. Então, nós podemos dizer que nós temos alterações bio, psico, socioculturais. É importante esse período? Sem sombra de dúvida. Nós sabemos que a população, tanto no mundo, ela está aumentando, certo? Há uma projeção cada vez maior da população aqui nós temos uma projeção até 2100. Também, no Brasil, vejam bem, no Brasil, em cerca de 2100, nós não vamos estar mais aqui, né? 2050, o Brasil é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 um país mais populoso. Veja que interessante, a Índia ela vai ser mais populosa ainda, né? A Índia vai ter uma população maior ainda, está em azulzinho claro aqui, certo? Olha que coisa interessante. Vai aumentar cada vez mais a população. No Brasil, vejam bem, no Brasil nós temos uma população, a população vai diminuindo, né? De 2050 vai ter um aumento, depois ela vai se estabilizar. Muito bem. Então, nós sabemos, então, que vai aumentar cada vez mais o número de mulheres, e essa projeção é uma projeção de acima de 60 anos, nós vamos ter muitos homens e mulheres nessa faixa etária, e essa aqui é do Brasil. Nós temos aqui, no Sudeste, é a maior parte da população brasileira. Em 2021, nós tínhamos 203.317.639 pessoas, e eu coloquei agora, no Brasil, fatos mostrando que nós já somos 217 milhões, com 100 mulheres para 96,8 homens, né? As mulheres estão mais populosas. Mesmo nessa população, aqui estimativa já de 2022, nós temos cerca de 50,9% de população feminina e 49,2% de população masculina, sendo que acima de 40 anos, 21,7%. Né? E eu pedi em 2019 para o CREMESP a respeito das médicas. Né? Eu queria saber quantas médicas estão nessa população. Agora, esse ano, eu pedi para a doutora Helena Abrinovich, que é presidente, e veja que interessante, em 2019, nós tínhamos mulheres acima de 49 anos, médicas, 44,89%. Atualmente, nós temos um total de médicos no estado de São Paulo, em 2022, 167.276, médicas, 79,274, 47,39%, quase 50% de mulheres médicas, certo? E olha acima de 40, que já está entrando nessa fase, né? Na fase do climatério, as próprias médicas. Então, nós já estamos numa população cerca de 47,61% do total de médicas, certo? Então, muito bem, nós todos envelhecemos. Cada vez mais mulheres estarão no período do climatério, manter a qualidade de vida, portanto, é um problema de saúde pública. Então, a prevenção e o tratamento das doenças se impõem, certo? Quais as principais morbidades que ocorrem nesse período? Esse trabalho muito também interessante da Mosca, investigando mais de 1.000 mulheres, o questionário, perguntou: qual a percepção, o que você mais tem medo?
7% doença cardiovascular, e o câncer, 61%. As mulheres têm muito medo do câncer, mas o que mais mata são as doenças cardiovasculares. Certo? Então, vejam bem, eu peguei esse dado em plena época do Covid, né? E vocês vejam bem que no 8º lugar estava quem estava morrendo por Covid, mas a isquemia, a doença cardiovascular, outras doenças cardiovasculares se impunha, ainda persistia como as doenças que mais matava, que mais mata a população, né? São as doenças cardiovasculares. E esse Lancet agora saiu um trabalho muito interessante mostrando a importância de você valorizar o coração da mulher, certo? A importância do coração da mulher. Porque na mulher, a principal causa de morte, né, é pouco estudada, reconhecida, subdiagnosticada e subtratada. Então, nós temos que ter estratégias para a detecção precoce e gerenciamento direcionado e desvendar os mecanismos biológicos das diferenças de sexo. As principais causas de mortes na mulher, no Brasil e no mundo, são as doenças cardiovasculares, certo? Então, a Associação Brasileira de Mulheres Médicas, ela propôs a divulgação de um trabalho em todas as faculdades de medicina, e nós tivemos a oportunidade, na Santa Casa, de ser a primeira faculdade de medicina que colocou essa lei de implantar o estudo das principais doenças que se apresentam de forma diferente entre homens e mulheres. Nós tivemos o apoio da Associação Paulista de Medicina, o apoio do Conselho dos Pastores do Estado de São Paulo, é uma lei já aprovada, né? E está indo já para a lei federal. Isso é uma conquista da Associação Brasileira de Mulheres Médicas, que aqui estão listadas as colegas que estão sempre trabalhando muito para esse desenvolvimento, e veja bem, cerca de 3.000 folhetos foram distribuídos, né? E nós tivemos o prazer agora de sermos vice-presidente da diretoria da Associação Médicas Brasileiras, e nós sabemos que todas as colegas elas estão imbuídas firmemente nesse conceito de levar para todas as faculdades a importância da diferença de gênero, principalmente visando o coração da mulher. Bom, então agora nós vamos falar sobre um histórico da terapia hormonal, muito breve, sobre o que aconteceu com a terapia hormonal com o passar do tempo, certo? Então, nós sabemos que o padrão ouro para o tratamento dos sintomas do climatério é a terapia hormonal. A terapia estrogênica, você dá quando é estrogênio isolado, para as esterectomizadas, pode ser doses tópicas, com sintomas vaginais. A terapia de estrogênio mais progesterona, na proteção do câncer endometrial. A bioidêntica, é muito importante vocês saberem que a bioidêntica são hormônios quimicamente idênticos ou muito semelhantes ao produzido nas gônadas, são aqueles aprovados pela Anvisa, é o que nós utilizamos na prática diária. E tem os não aprovados, que é farmácia de manipulação. A depender, então, da confiança que você tem naquele farmacêutico, você vai poder confiar naquela sua formulação, certo? Mas nós trabalhamos com o aprovado pelo FDA e pela Anvisa, testados e aprovados. Vale lembrar que quando você faz uma prescrição para uma farmácia de manipulação, você tem que ter confiança naquele seu farmacêutico. Eu tenho bons farmacêuticos, eu tenho confiança em fazê-lo. E nós temos também os gonadomiméticos, a tibolona, que também foi motivo de uma tese de um nosso pós-graduando, e o SERMs, que é o estrogênio com azedoxifeno, que nós não temos ainda aqui no Brasil. Bom, em 2015, saiu essa publicação dos 75 anos do estradiol. Eu vou resumir, eu não vou falar dos 75 anos do estradiol, certo? Então, vou fazer um breve histórico. Em 1896, o professor Hélio gosta muito de história, né, professor? O professor José Luiz também, acho que todos aqui gostam de história. Em 1896, em Berlim, na clínica Landau, eles utilizavam os extratos ovarianos crus para o tratamento dos síndromes do climatério. Em 23, o estrogênio foi o principal hormônio sexual ovariano publicado por Alan Doist.
Em 32, os estrogênios já foram utilizados para a prevenção dos sintomas do climatério. Em 38, houve a síntese do dietilbestrol, e 42 foi um marco, houve na história, quando a Food and Drug Administration aprovou o uso dos estrogênios conjugados equíneos para o tratamento dos sintomas decorrentes da carência estrogênica. Foi o primeiro estrogênio aprovado nos Estados Unidos. Em 1963, grande número de mulheres utilizavam o estrogênio para o tratamento de sintomas do climatério. Em 66, foi publicado por Wilson e colaboradores, principalmente por Roberto Wilson, o livro mais vendido naquela ocasião, que foi o livro Feminine Forever, certo? Professora Marilene, desculpe, mas um abraço grande. Um abraço grande. É um prazer tê-la aqui conosco. Ela chegou de viagem. Muito bem, então vamos lá. Em 66, nós tivemos o quê? A publicação do Feminine Forever. As mulheres lá, elas tomavam o estrogênio, 1/3 das mulheres dos Estados Unidos, em 1970, utilizavam o estrogênio isolado, não é? E o primeiro encontro dos especialistas ocorreu em 1971, em Genebra. Em 75, começou o boom do aumento da frequência do câncer de endométrio, certo? Whitehead, em 77, ele pontuou a necessidade da administração dos progestagênios para a prevenção do câncer de endométrio. De 80 a 90, um crescimento contínuo do uso da terapia hormonal. Em 88, foi aprovado para a prevenção da osteoporose, e em 2000, a estratégia efetiva mexendo com a doença cardiovascular, certo? Então, até aí, estava indo muito bem. De repente, então, isso já nós temos 59 anos do estudo. O nosso ambulatório foi criado em 1985, graças ao professor Salim Weba, foi um dos primeiros ambulatórios de atendimento do atendimento da mulher do climatério, juntamente com o ambulatório do professor Baracá, na Escola Paulista, a professora Ângela, no Hospital das Clínicas. Nós fomos os pioneiros no atendimento da mulher no climatério, certo? E a primeira jornada do climatério, o professor Baracá era mocinho, né, professor, na ocasião, então, já tinha seu chefe lá, responsável, que me desculpe esquecer, mas nós estávamos trabalhando já. E a primeira jornada brasileira de climatério foi em 1987, portanto, faz 36 anos que nós trabalhamos com mulheres nesse período. Havia uma crença, então. Qual que seria a crença? A crença seria a seguinte: sendo a deficiência hormonal associada a mudanças desfavoráveis nos fatores de risco cardiovascular, a terapia hormonal levaria a melhora desses fatores, promovendo a cardioproteção. Por que foi baseado isso? Isso foi baseado de acordo com os grandes estudos observacionais. Então, os grandes estudos observacionais, destacando-se o Nurse Health Study, mostrou que realmente havia uma melhora, uma proteção justamente do evento cardiovascular em mulheres que usuárias da terapia hormonal, já que mostra de 50 a 59 anos. Outros múltiplos estudos observacionais, a grande maioria, também demonstrou que havia um benefício cardiovascular quando você entrava com a terapia hormonal. Mas uma meta-análise, então, mostrou que a terapia hormonal diminuía de 20% a 40% todas as causas de mortalidade, certo? Então, houve um impacto muito grande com essas publicações. Se realmente a terapia hormonal é tão benéfica para a prevenção de doença cardiovascular, por que não darmos a terapia hormonal para mulheres que já possuem alguma doença cardiovascular? E todos esses trabalhos de prevenção secundária não mostraram efeito. Não foi efetiva para quem já tinha um evento cardiovascular, não adianta dar a terapia hormonal. Bom, mas como que eu vou explicar os estudos observacionais que deram tão certo? Vamos fazer, então, uma prevenção primária. Qual foi a prevenção primária? Como os senhores sabem, foi o Human Health Initiative, foi o primeiro ensaio clínico com o objetivo de verificar a prevenção primária. Foi patrocinada pelo National Institute of Health dos Estados Unidos. Eles queriam saber o seguinte: foi recrutada em 40 centros clínicos com o objetivo: será que essas mulheres se beneficiam da terapia hormonal como prevenção primária da doença cardiovascular?
Então, iniciaram a triagem, mais de 300 mil mulheres, com útero intacto, aquelas que deveriam receber estrogênio com progesterona, e com esterectomizadas foram aquelas que só receberam estrogênio, né? Vale lembrar aqui uma observação, que o estrogênio utilizado foi estrogênio conjugado equino. Foi esse o estrogênio utilizado. Objetivo, o risco do câncer, do infarto do miocárdio, do câncer do mama e doença cardiovascular, AVC, embolismo pulmonar, câncer coloretal e fraturas do fêmur. Esse foi o objetivo, né, desse trabalho. Parou aqui com 5,7 anos, vou mostrar por quê, e aqui parou com 7 anos, porque não mostrou esse benefício, mas não mostrou o risco. O que aconteceu? No grupo E mais P, houve o quê? 7 mulheres, em 100 mil mulheres, 7 mulheres tiveram eventos coronarianos, em 10 mil mulheres, 8 tiveram AVC, 8 câncer de mama e 18 tromboembolismo venoso. Por outro lado, diminuiu o risco do câncer do colo e do reto e de fraturas de bacia. E o grupo só estrogênio isolado, como não melhorou, não houve ou ausência ou diminuição do risco, quer dizer, não alterou o risco, ele foi suspenso pelo objetivo do trabalho, não é? Que era ver a doença cardiovascular. Analisando, nós vamos ver que o início da terapia hormonal com WHI era 63 anos, estudos observacionais, 52 anos, certo? Então, houve de base, né, um viés de base. O tempo transcorrido após a menopausa, 12 anos. Os estudos observacionais, 1 a 3 anos. Sintomas vasomotores ausentes no WHI, geralmente presentes nos observacionais, e índice de massa corpórea também, aqui listado melhor. Em 34% eram obesas, certo? Então, 34% obesas, 35% com hipertensão arterial, 50% de tabagistas. Então, vocês veem quanto viés apresentou o WHI, quanto maldade ele fez, quanto prejuízo ele levou para aquelas mulheres que deveriam continuar a tomar terapia hormonal, e houve uma queda abrupta da terapia, do uso da terapia hormonal. Então, houve uma diferença muito interessante, tanto que no randomizado começou com idade mais avançada, então, por isso que não foi benéfica, a conclusão foi essa, comparando-se os estudos observacionais com os estudos randomizados, certo? Observacionais foi próximo à menopausa, randomizado idade avançava, os observacionais foi benéfico para a prevenção primária e secundária, a terapia do randomizado não. Então, houve todas essas diferenças nos estudos, né? Valendo, então, esses vieses para a gente ser analisado. Então, analisando por início da terapia hormonal, que chama janela de oportunidade, vocês observam aqui, nesse mesmo estudo, dividindo por idade de 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79, nós observamos que nessa fase dos 50 a 59, nós temos o placebo é vermelhinho, o azulzinho estrogênio conjugado, houve um benefício para a doença cardiovascular. Aqui é mais fácil a visualização, houve um benefício mesmo de 60 a 69 anos, mas quando a faixa etária é maior, não existe esse benefício de você introduzir a terapia hormonal. Nessa ocasião, como nós tínhamos já interessados em estudar, nós fomos no INCOR e fizemos esse trabalho de doutorado, onde fizemos a administração mais sublingual do 17-beta-estradiol, estudando a vasodependência endotélio em pós-menopausadas, mulheres pós-menopausadas. Então, nossa conclusão? A administração do beta-estradiol à mulher normotensa e hipertensa. Nós estudamos mulheres normo e hipertensas, com hipertensão leve. Potencializou a vasodilatação endotélio-dependente e independente, diminuiu a resistência vascular, não alterou os níveis basais de PA em diferentes momentos arterizados, a hipertensão arterial leve e moderada não propiciou uma piora adicional sobre a disfunção endotelial. O que nós fizemos aqui? Evitamos a primeira passagem hepática. Foi justamente sublingual. Não foi utilizado, então, a via oral. Muito bem. Então, a pergunta que faz, há diferenças entre as ações dos estrogênios nos estadios iniciais e tardio das doenças ateroscleróticas, certo? Aqui é muito bonito do Caras e Mendelssohn e Caras, essa figura. Nós sabemos que o estrogênio tem efeitos rápidos, que é o não genômico,
aumentando a dilatação e aumentando a vasodilatação e aumenta a produção do óxido nítrico, a elaboração, que é um potente vasodilatador. Foi justamente esse efeito rápido que nós estudamos. Mas também nós temos efeito a longo prazo, diminuindo a aterosclerose, a injúria, o crescimento endotelial e diminui o crescimento da célula muscular lisa. É aqui também do mesmo autor, saiu no Science, então mostrando que é benéfica quando você não tem ainda uma aterosclerose já instalada. Quando não temos a aterosclerose instalada, e o estrogênio é benéfico. Então, quando você já tem a aterosclerose instalada, você pode correr a instabilidade da placa e aumento, portanto, do tromboembolismo. Então, é muito interessante nós... Então, sabemos que existe uma janela de oportunidade para que possamos dar a tratamento para a mulher. E essa janela de oportunidade vai beneficiá-la, sim. Então, essa janela de oportunidade é o tratamento mais efetivo, a terapia hormonal mais efetivo para os sintomas vasomotores associados à menopausa em qualquer idade. Mas os benefícios são maiores que os riscos se ela inicia antes dos 60 ou até 10 anos após a menopausa. Esse trabalho do Carson já é muito interessante também, mostrando que quando vocês começam com a terapia hormonal, no inicial, você não evolui a placa de aterosclerose. Quando você inicia a terapia hormonal mais tardia, ou naquelas mulheres que já têm fator de risco para a doença aterosclerose, você sim tem a instabilidade da placa. E a pergunta que se fez, há diferenças nas vias de administração? Será que a via oral é pior do que a via parenteral, que evite a primeira passagem hepática, fazendo com que haja no fígado o aumento dos fatores de coagulação, certo? Então, será que seria mais interessante? E aqui esse trabalho muito importante também, já em 2016, mostrando, é um trabalho mostrando qual foi a diferença entre o tromboembolismo venoso em mulheres com terapia via oral e terapia transdérmica, por cerca de mais ou menos 5.000 mulheres, então vocês observam 2.551 em cada grupo, estudando o estrogênio transdérmico e o estrogênio via oral. A via transdérmica mostrou menor taxa de todas as causas de evento cardiovascular. Então, uma via excelente, né, para a administração da terapia hormonal. E o progestagênios, né? Nós tivemos aquele caso, né, o famoso WHI, que é estrogênio conjugado equino, mais o acetato de medroxiprogesterona. É só esse progestagênio que foi utilizado. Será que eles são importantes, os progestagênios? Sem sombra de dúvida. Os progestagênios, eles recebem influência, eles têm receptor para androgênio, progesterona, glicocorticoide, mineralocorticoide, estrogênio, a depender da classe que eles pertencem. E de tal sorte que nós temos os agonistas puros, aqui justamente os que nós estamos procurando entrar com a terapia hormonal, quando nós preferimos a via oral. Na via transdérmica, a via oral ele é inativado, então utiliza-se outro androgênio, o noretisterona, o levonorgestrel, podemos utilizar. Mas a drospirenona, essa árvore, né, do Schneider é famosa, né, que dá características dos progestagênios. Ou eles são agonistas puros, ou têm efeitos antimineralocorticoides, estrogênios parciais. Olha aqui, a turminha do acetato medroxiprogesterona, ela tinha o efeito glicocorticoide parcial. Os antiandrogênicos, os androgênicos parciais e os antiestrogênicos parciais. Então, cada progestagênio ele tem sua característica. E também os progestagênios, importante trabalho, esse trabalho já foi publicado em 97, mostrando que, olha só, quando eu administro só o estrogênio, aqui estrogênio conjugado, certo? Com acetato de medroxiprogesterona, houve uma piora, né, da placa ateromatosa. Mas quando nós utilizamos o estrogênio mais o estrogênio natural mais uma progesterona natural, não houve evolução da placa. Também é muito interessante notarmos isso. Bom, nós estamos chegando no fim. Em 21, nós temos os riscos e os benefícios do tratamento nas diferentes modalidades, os conceitos atuais. Quais seriam? Observem os senhores que mulheres abaixo dos 60 anos
tem benefício, sim, para a doença cardiovascular. E a mortalidade, a diminuição da mortalidade em todas as fases, principalmente, olha, significante aqui, abaixo dos 60 anos, né? Então, existe uma diminuição de todas as causas de mortalidade em mulheres abaixo dos 60 anos, quando inicia a terapia hormonal, na janela de oportunidade, e, sim, existe o benefício cardiovascular também, tão proposto. Então, nós podemos chegar às seguintes conclusões. Primeiro, a maioria da população são mulheres, né? Eu não gosto de tratar mulher, não tem jeito. Vai ter que gostar, porque nós somos a maioria da população. É difícil não gostar de mulher, né? Nós somos muito agradáveis, simpáticas, etc. Então, a maioria da população brasileira é mulheres. A medicina do climatério, ela envolve aspectos físicos, psicológicos e implicações e complicações do envelhecimento. Excelente oportunidade para a gente avaliar o risco de condições e doenças específicas. No atendimento integral, o ginecologista é a porta de entrada. Todos vão ajudar, todos têm ajudado. O oculista ajuda, o oftalmo ajuda, todos vão ajudar, né? O cardiologista ajuda, né? Todos ajudam. Mas a porta de entrada é a mulher. A mulher já tem costume de fazer o Papai Nicolau, né? Então, naquela hora é a hora ótima de nós podermos investigar os outros fatores de risco. E depois, nós estamos numa posição privilegiada para poder exercer essa medicina preventiva, desde a senectude até a puberdade, até o envelhecimento, puberdade até a senectude. Então, nós somos a porta de entrada, né? Mas todos são importantes, lógico, certo? Mas eu estou dizendo que nós somos a porta de entrada. Aproveitar essa oportunidade. A idade de início da terapia é fundamental, tá? Para o risco e benefício. Para mulheres com idade inferior a 60 anos ou dentro de 10 anos do início da última menstruação, sem contraindicações, a relação risco-benefício é favorável para o tratamento dos sintomas vasomotores, da síndrome geniturinária, da prevenção da perda óssea e da redução de fraturas. Os riscos da terapia hormonal diferem na dependência do tipo, da dose, da duração, da via de administração, do momento do seu início e da adição de um progestagênio. O tratamento deve ser sempre individualizado, utilizando as melhores evidências disponíveis para maximizar os benefícios e minimizar os riscos, com uma reavaliação periódica. Até quanto tempo a senhora vai tomar essa terapia hormonal? Até a próxima consulta. É a resposta que a gente tem que dar. A terapia hormonal reduz a mortalidade por todas as causas, e risco de doença cardíaca coronariana, osteoporose e demência. Nenhum tratamento fornece a gama de benefícios em vários sistemas de órgãos quanto aqueles que são proporcionados pelo estrogênio. E agora, eu gosto sempre de passar isso, eu passo para as minhas pacientes, eu passo para os meus alunos, eu passo para todos. Elas chegam lá desanimadas, né? Então, vocês têm que sempre procurar dar palavras para elas assim. O período do climatério, pessoal, você, meu amor, é um período único da sua vida. Priorize os seus valores básicos, faz aquilo que você gosta. A vida toda você quis fazer uma faculdade, vai fazer uma faculdade. Faz aquilo que você sempre teve vontade de fazer. Dedique-se a algo ou a alguém. Faça caridade, faz aquilo que te dá feliz, para vocês retribuir, se retribuir. A parceria, o feedback é importantíssimo. Dedique-se, reconheça seu valor. Cada mulher tem seu devido valor, reconheça seu valor. Estude, ame, sonhe, trata da sua saúde e tenha amigos. Muito obrigada. Muito bom. Olha, foi absolutamente excelente, como esperado. Eu gostaria, então, de abrir a palavra a comentários e perguntas. Eu vou abrir para vários comentários, depois faremos um intervalinho para a professora responder e depois faremos mais uma segunda, terceira, quarta série. Então, já temos inscritos a doutora Marilene e Flávio. Marilene, por favor. Parabéns, Sônia, como era de se esperar, uma conferência outstanding.
maravilhosa, completa. Eu queria saber do uso da colpotrofina 10 miligramas para pacientes que tiveram câncer ou não poderiam tomar o medicamento, o estrógeno normal, como óvulos. A pergunta sobre o promestrieno via vaginal em mulheres com câncer de mama. Isso. Você pode utilizar. As diferentes sociedades, principalmente a Sociedade de Mastologia, já está aceitando o uso do promestrieno por via vaginal em mulheres com câncer de mama. Mas nós não podemos esquecer que quem é o médico da mulher é o oncologista. Então, você tem que discutir com ele se pode ou não, visto que na bula está escrito que não pode usar, certo? Mas como a absorção é mínima, e agora nós fizemos uma revisão, agora por Mogi, a respeito do uso de o estradiol vaginal em baixa dose, que é um produto que saiu agora. E mulheres com uso de tamoxifeno, eles estão discutindo que já pode ser dado. Isso estou dizendo do estradiol. Imagina do copotrofine. Então, o copotrofine pode ser administrado. Porém, discuta com o seu oncologista. Obrigada. Flávio Antônio Quillit, por favor, Flávio. Boa tarde a todos. Professora Sônia, foi um prazer vê-la abordar um assunto que está um pouco distante de mim. Sou um gastroenterologista e cirurgião digestivo. E a pergunta minha é sobre o câncer coloretal, porque eu tenho um aliado enorme, que são exatamente as ginecologistas. É incrível como elas aderiram à importância da prevenção do câncer coloretal. Na região sudeste, ele é o terceiro câncer mais frequente. Na mulher, primeiro é pele, disparado, depois é mama, mas, incrivelmente, o terceiro é o câncer coloretal. Eu disse incrivelmente errado, porque, na realidade, geneticamente, o câncer de mama e o câncer de colo são muito próximos. Então, quem tem câncer de mama tem que se preocupar na prevenção para o câncer coloretal e vice-versa. Então, eu queria a sua opinião como expert, tá? Se realmente isso é uma verdade e o que eu tenho sentido como um divulgador da importância da colonoscopia como o papel fundamental hoje na prevenção do câncer coloretal, na divulgação disso, no caso das mulheres, porque é a faixa etária exatamente que a professora brilhantemente apresentou. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua pergunta. Agradeço muito. Realmente, depois do câncer de pele, nós temos o câncer de mama e depois vem o câncer do cólon retal. Isso foi uma abordagem que eu até perguntei numa mesa, mês passada, com a professora Angelita Gama. Falei, professora, por que a gente não pode pedir tanta colonoscopia? Ela falou, não existe tanto colonoscópio, doutora. Não existe tanto colonoscópio. Porque o correto é você, primeiro, perguntar se as mulheres têm antecedentes de câncer. Se ela tem antecedentes na família de câncer coloretal, você, independente da idade, ela tem que fazer a colonostomia. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, nessa faixa etária, com 55, todas teriam que fazer. Não tem colonoscópio, não tem tanto pessoal para fazer isso. Então, ela sugeriu que se fizesse sangue oculto nas fezes. É o que nós fazemos rotineiramente no nosso ambulatório. Todo ano, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Ah, mas a pesquisa de sangue oculto pode dar hemorroida, dar positivo. Não importa. Deu positivo, eu tenho que investigar. Daí a gente manda para a corono. Maravilha. Eu não tenho a mínima dúvida da importância. A gente discute a mama, depois a gente vai discutir o colo. Porque o colo uterino, mas o cólon, né? Ninguém fala muito. Eu coloco bem nas minhas aulas, eu coloco. Não esqueçam de fazer, o que nós podemos fazer é sangue oculto nas fezes, certo? Mas, se qualquer dúvida, mudou o hábito intestinal, conversa com a mulher, tem que fazer a colonoscopia. Não há problema. Eu acho que o ginecologista tem essa possibilidade de fazer essas perguntas e fazer o diagnóstico. Muitíssimo bem lembrado. Eu gostaria de fazer uma campanha para aumentar os coloprocto e manter os colonoscopias. Eu gostaria de fazer essa campanha. Muito obrigada pela pergunta. Obrigado. Eu vou passar agora
para 2 perguntas, porque senão nós não deixamos a nossa palestrante almoçar. Então, nós temos o professor Baracate, acadêmico Edmundo Baracate, e o professor Osmar Monte. Baracate, inicialmente, por favor. Muito obrigado. Eu vou fazer comentários só para deixar minha amiga Sônia almoçar em paz. Mas eu gostei muito da sua apresentação. Você fez um passeio pelo climatério e pela terapia de reposição hormonal. Lembrou bem o professor Salinho Eba, formado na Escola Paulista de Medicina, que depois foi para a Santa Casa e criou lá o setor de ginecologia endócrina e climatério. Foi tudo mais ou menos na mesma época, né? Foi na Santa Casa, na Escola Paulista, tinha o Laurival De Luca e o professor José Wasserman. Na Faculdade de Medicina da USP, o Hans Raup, junto com toda a equipe, a professora Ângela, o professor Bagnoli, a professora Ceci, que está aqui presente também. Eu tive a oportunidade de começar na Escola Paulista com o professor José Wasserman e depois fiquei muito amigo do professor Salinho Eba. O professor Salinho Eba foi uma pessoa muito importante na vida de alguns profissionais hoje, inclusive na sua. Então, com relação ao colpotrofine, eu só queria colocar um estudo, o promestrieno, né, que é o produto, que foi feito na Santa Casa pelo professor Salim, professor César Fernandes, que hoje é presidente da Associação Médica Brasileira, você participou também, e ele mostrou que a absorção era muito pequena. Ele fez a dosagem do promestrieno antes e depois da reposição por via vaginal de promestrieno 10 miligramas. Então, hoje, foi aprovado no HC, no Hospital das Clínicas, nós fizemos, depois eu fui para a Faculdade de Medicina, e lá nós fizemos uma atualização sobre o promestrieno em mulheres com câncer de mama, e hoje ele é aprovado no Hospital das Clínicas, e aí, por via de consequência, acabou sendo aprovado em muitos outros hospitais. Então, esse era um comentário, não é pergunta, e que eu acho que é importante colocar. Um outro aspecto importante é o que você bem disse, que é o ginecologista, é a porta de entrada. O ginecologista, na realidade, ele é o clínico da mulher, porque a mulher procura sempre o seu ginecologista. Depois ela vai. Então, nós acabamos recebendo e temos um papel importante de orientação das pacientes. Aí entra também no que o nosso confrade Flávio colocou sobre a colonoscopia. Então, eu lembro aqui que está sendo feito um estudo muito grande no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, fazendo o teste imunistoquímico. Então, quem coordena isso é o professor Ulisses Ribeiro, que é o oncologista da sua área no ICESP, o coordenador da área cirúrgica do ICESP. Esse é um teste um pouco mais sensível que a pesquisa de sangue oculto nas fezes e que pode ser utilizado. Já tem resultados, foi feito lá com os servidores, em alguns pontos da cidade de São Paulo, mostrando a importância desse exame hoje na detecção do câncer cólon retal. Então, esse é um outro dado que eu acho que é importante de colocar. E, para finalizar o meu comentário, lembrando, então, eu vou lembrar o professor Salinho Eba, que, quando nós estávamos nas reuniões, eu me lembro bem que ele usou a seguinte expressão: não adianta acrescentar mais anos à vida, mas nós temos que acrescentar vida aos anos que a mulher ainda vai viver. Então, era isso que eu queria comentar. Muito bom. Professor Osmar Monte, por favor. Então, vamos passar. Não, só queria agradecer as palavras do professor Baracá e salientar que nosso grupo realmente foi um dos pioneiros, né? E trabalhamos todos juntos, né, professor? E realmente o colpotrofine é o primeiro trabalho nós que apresentamos na Febrasgo, né, no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela lembrança. Muito obrigada.
Bom, muito obrigado pela palavra. Sônia, nós trabalhamos juntos, eu particularmente sou seu fã, você sabe disso, acho que é recíproco. Fazemos uma interface, eu sou endocrinologista, e uma pergunta e um comentário a respeito de osteoporose, que cai na mão do ginecologista, cai na mão do endocrinologista, e muitas vezes, doutor Santilli, cai na mão do ortopedista, terapia para osteoporose e tal. Prevenção, vitamina D que está sendo. Todo mundo hoje pede medidas da vitamina D, né? Todo mundo toma vitamina D e até que ponto tudo isto é válido? Até que ponto eu consigo prevenir a osteoporose? Iniciando algo aqui já na infância, porque a massa óssea, a gente vai aumentando a massa óssea até por volta de 30, 35 anos, a carência de cálcio e vitamina D aqui embaixo pode diminuir o ganho de massa óssea e aumentar o risco de uma osteopenia, uma osteoporose após o início do climatério e a menopausa. Então, qual é a sua visão a respeito disso? E, em especial, Sônia, o uso da vitamina D que a gente, em crianças, veja, em criança, a gente vê intoxicação por vitamina D. Todo mundo prescreve vitamina D, lipossolúvel, fica em estoque, dá intoxicação. Por favor, Sônia, e mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. Agradeço muito a sua pergunta também. Eu quero deixar bem claro que o ginecologista, ele faz a prevenção da osteoporose, ele não trata a osteoporose. Ele trata a osteopenia e a prevenção da osteoporose. Então, a osteoporose estabelecida já não é mais o ginecologista que trata. O que nós fazemos é a prevenção. Para fazer a prevenção, deve ser feita desde o início da vida da menina, desde a criança. A gente se preocupa muito com essas novas dietas de que não pode usar o leite nem derivados de cálcio. Eu me preocupo muito com isso. E é normal vocês, às vezes, falarem, não, vocês escutarem, não se deve usar o leite, nem derivados de leite, porque dá isso, dá aquilo. Nós somos mamíferos animais que mamam quando pequenos, né? Então, nós temos que ter o cálcio desde pequenininho, tem que ter alguma fonte de cálcio. Se for feito por outras fontes alimentares, tudo bem, mas a criança tem que ter o cálcio, desde o início. E não suplemento, e sim com a dieta. Não precisa dar cálcio, isso é a minha opinião. Dar cálcio a uma criança pequenininha, desde pequenininha, sem necessidade, sem avaliação criteriosa, de jeito nenhum. Agora, quando chega, eu vou falar da fase dos 50 anos. Uma coisa que eu faço em off, isso é em off. É bem em off, é que ninguém nos ouça, né? Nós não fazemos uma mamografia com... Isso daí, todo mundo cai em cima de mim, sabe? Mas a gente não faz uma mamografia com 35 anos de base? Não é assim que a gente faz? Depois, com 40, a gente faz a mamografia de base das mulheres. Com 40 é importante que você faça. Por que não faz uma densitometria para saber se ela tem uma boa massa óssea? Eu fico pensando, nós vamos fazer, quando ela chegar com 50 anos... A gente pega aquela densitometria dela, já está com osteopenia, já está quase com uma osteoporose. Nós não fizemos nada desde os 40 a vida dela. Daí é difícil, né? Isso daí ó, é em off, eu estou falando bem em off. Mas eu acho que nós temos que investigar aquelas branquinhas, as loirinhas, as menininhas, criancinhas loirinhas, branquinhas, né? A paciente fala para mim, não, doutora, eu sou oxigenada, eu não sou loira. Fica tranquila, não vou ter risco, não. Eu sou morena. Bom, mas então, será que essas meninas não era interessante já fazer uma densitometria de base, ver os fatores de risco? Será que ela já não tem uma osteopenia avançada já? Daí, quando chega nos 50 anos, instala-se a osteopenia, eu começo com a terapia hormonal, eu sei que ela vai manter a massa óssea, mas a prevenção eu previno a osteoporose, mas a osteoporose estabelecida não sou eu que trato. Estou dizendo, não é função do gineco. Até o gineco pode se especializar nisso também, nada de problema. O gineco endócrino pode. Agora, a base nossa é a prevenção.
tá? E sempre, em todas as faixas etárias. É essa a opinião. Bem em off, né, que eu falei. Professora Heloísa Bonfá. Dia 28 do mês passado, foi publicado um trabalho enorme no New England Journal of Medicine, e falando que não serve vitamina D para osteopenia ou osteoporose. E é um trabalho muito grande, eu acho que vai merecer uma reflexão, porque a gente, às vezes, também aceita um trabalho muito grande, como foi comentado aqui, às vezes tem críticas na forma como ele foi feito. Eu já mandei para vários endócrinos perguntando, me fala o que significa isso, e acho que nós vamos ter que discutir, que é uma coisa bastante recente, mas é uma coisa que está questionando o uso de vitamina D para prevenção, inclusive da osteopenia. Tá? Então, acho que é uma coisa que tem que ser discutida. Interessante. Professora Ângela Mário, por favor. Está chegando, está chegando. Eu, na verdade, não tenho perguntas. Eu quero apenas dar meus parabéns para a professora Sônia pela beleza da apresentação, abordando todos os tópicos, todos os problemas que nós enfrentamos nessa fase do climatério, que vai dos 40 aos 65 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E também como ela deu os principais tópicos da terapêutica, que é possível fazer com que a mulher viva bem nesse período. Eu acho, na verdade, que a vida da gente é uma estrada. Nós nascemos e percorremos a nossa estrada. Quanto mais longe nós vamos nas estradas, nós pagamos nossos pedágios. E, na época do climatério, na idade mais avançada, vão aparecendo os pedágios. E é preciso que a gente enfrente e renasça nesses pedágios. Eu me baseio muito no que eu li no Salmo 103, versículo 5 da Bíblia, na qual Deus põe que nós devemos renascer como a águia da montanha. Então, fui ver a história da águia da montanha. A águia da montanha é a ave que vive mais. Ela vive 70 anos. Só que quando ela tem os 40 anos, as penas ficam pesadas, dificultando voar. As unhas entortam, fica difícil caçar. E o bico entorta e fica difícil ela se alimentar. Daí, ela tem duas alternativas. A primeira delas é ficar ali parada, esperando morrer. E a segunda alternativa, quando a cabecinha é melhor, ela sobe até o pico da montanha. Chegando lá, no pico da montanha, ela faz o seu ninho, põe um pouquinho de comida, daí ela tira todas as penas, com aquele bico torto, ela tira todas as unhas, ela bate o bico, até o bico cair. Daí ela fica quietinha ali, 150 dias. Aparecem novas penas, aparecem novas unhas, aparece novo bico. E ela renasce. E ela vive mais 30 anos muito bem, como tivesse renascido. Eu acho que é uma época do climatério, com a idade, todos nós, fora do climatério, senilidade, os homens, todos, vamos enfrentar vários pedágios, conforme mais longe nós vamos. É preciso que a gente lute, renasça, para que sejamos sempre felizes. Era isso que eu queria dizer. Eu tenho que agradecer muito a presença da professora Ângela. A professora Ângela, ela esteve na minha banca de mestrado e doutorado. Então, a professora Ângela é uma pessoa muito querida, né? Então, vocês fazem ideia, suspeita, né? Porque é muito, né? Muito amiga também. E a professora Ceci, que está lá quietinha no canto, vocês vejam bem, quando nós temos mulheres que têm contraindicação à terapia hormonal, nós vamos lançar a mão do quê? Dos fitomedicamentos, certo? Em primeiro lugar. E quem me deu a entrada nessa eu tenho 4 livros em fitomedicamentos publicados.
mas quem me deu o empurrão inicial foi a professora Ceci. Então, queria também agradecer muito a presença dela, de estar aqui com a gente, né? Professora Ângela também. Eu vou agradecer a muitas pessoas que estão aqui. Eu vou falar, só citar especificamente isso, né? A doutora Marilene, muito querida, né? A doutora Elizabeth, eu acho que eu vou ficar... Eu só estou no meio de amigos, né? Então fica complicado, né? Ficar citando. Eu gostaria de cumprimentar todos, né? Não sei. Doutora Elizabeth, por favor. Eu queria também só te cumprimentar, Sônia, né? Como presidente da Associação Brasileira de Mulheres Médicas, vejam vocês, né, os nossos membros, a capacidade de cada uma de nós, membros da Associação Brasileira de Mulheres Médicas. E nesse momento, né, que a medicina está se feminizando, como aumenta a nossa responsabilidade, o nosso papel nessa associação. Então, eu quero te parabenizar, Sônia. Eu sou cardiologista e nós temos uma parceria de muitos e muitos anos, e é isso mesmo. A prevenção primária na cardiologia começa com o ginecologista, né? Vocês é que vão identificar a mulher com os fatores de risco e poder fazer a prevenção da doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no mundo, para as nossas mulheres. Parabéns, Sônia, é um orgulho tê-la conosco na Associação Brasileira de Mulheres Médicas. Muito bom. Bom, eu vou fazer, se não houver nenhuma outra observação, eu gostaria de... Por favor, Hélio, por favor. Bom, eu queria também cumprimentar a acadêmica Sônia pela brilhante exposição, né? Você conseguiu, Sônia, com o seu currículo, com o seu conhecimento, bater o recorde aqui nas nossas tertúlias, né? Porque, além dessa plateia maravilhosa, presencialmente, nós temos mais 16 pessoas à distância. Acredito que você foi a que mais conseguiu trazer pessoas. Mas eu fiquei muito contente quando você falou assim que a mulher é mais presente na sociedade, a mulher é mais simpática, é mais efetiva, é melhor. E você esqueceu de uma coisa a mais, a mulher vive mais do que o homem também. O homem, coitado, vive menos que a mulher, de uma maneira geral, né? A mulher se cuida mais também. Eu pergunto, como também não sou da área, eu perguntaria a você o seguinte: hoje, como a mulher e o homem, mas mais a mulher, está vivendo mais tempo, você frisou bem lá na sua apresentação que tem uma janela para você entrar com a terapia hormonal. Eu perguntaria para você se a mulher, não tendo contraindicação hormonal, ela poderia usar dessa terapia hormonal até os 100, 120 anos de idade? Essa é a primeira pergunta, ininterruptamente, obviamente que com acompanhamento adequado. A segunda pergunta é a seguinte, que não ficou muito claro. A mulher, de uma maneira geral, quando chega no climatério, na menopausa, ela pede no consultório pela reposição hormonal ou, na maioria das vezes, essa reposição hormonal é indicada pelo ginecologista? E uma terceira colocação seria a seguinte, não, eu repito para você, mas isso tudo depois da sua sobremesa, hein? Há um tempo atrás, quando veio aqueles estudos que houve uma crítica da reposição hormonal, que houve um certo arrefecimento no uso, eu lembro que muitos ginecologistas começaram a contraindicar de uma maneira geral a reposição hormonal. E esse vácuo a gente percebe, inclusive hoje em dia, por parte de alguns ginecologistas mais antigos, né? Eu pergunto a você se essa minha concepção está errada ou se ela mudou ao longo do tempo. Tá? Ou seja, como hoje, não um ginecologista, assim como você, universitário, mais acadêmico, né? Mas eu digo aquele ginecologista comum, né? Em termos de média de Brasil, como é que ele vê? Ele se sentiria confortável em dar reposição hormonal ou não? Essas são as três colocações. Uma vez mais, parabéns.
Vamos ver se eu vou lembrar. A primeira eu quero dizer o seguinte: as mulheres são maravilhosas, é tudo de bom. Mas acontece que se não, eu tenho um marido que está aqui presente, eu que agradeço a presença. Eu tenho 2 filhos, homens, 2 homens. Um está aqui, esse é o mais velho, né? E eu tenho um pouquinho mais novo que ele, 1 ano de diferença. Então, em casa, eu convivo com 3 homens maravilhosos, né? Concorda? Então, eu não tenho absolutamente nada contra os homens. 0 contra os homens. Eu vivo, aliás, quando eu me formei, nós éramos 100 mulheres, 100 homens e 10 mulheres. Então, não tenho dificuldade nenhuma do relacionamento com os homens. Aliás, fico preocupada pelo seguinte: eles não se tratam tanto quanto as mulheres. Né? Eu acho que os homens procuram menos os médicos que as mulheres, porque graças ao Papa Nicolau, né? Então o Papa Nicolau foi uma coisa tão boa, porque desde as meninas começam a ter relação, já vai procurar um médico, né? O anticoncepcional, o Papa Nicolau, olha só que coisa importante que fez com que as mulheres procurassem os médicos, ao passo que os homens, mesmo quando tem algum problema importante, eles demoram para procurar, né? E ficam com medo: quem que eu vou procurar? Né? Tem uma certa dificuldade de procurar. Eu acho que o homem devia ser mais atento com a sua saúde, né? Em relação na minha casa, como eu tenho o meu marido que é médico também, eu acho que os meus filhos também procuram um médico quando necessário, né? Isso é uma coisa. Então, ponto. A diferença foi isso. A segunda pergunta, se não me engano, foi até quando a terapia hormonal. Então, a terapia hormonal, você explica para a mulher e ela vai tomar até a volta. Então, de posse dos conhecimentos atuais, nós vamos começar com baixa dose, para você o melhor, ou a via oral, ou a via transdérmica. A gente discute, né? Eu me lembro bem, uma vez que eu viajei com a Beth, que a Beth falou, foi um verbo que a gente usava muito, to share. A gente chegava aqueles pratos enormes lá nos Estados Unidos, né, Beth? Então, a Beth falou assim, to share, né? Eu falei, to share, só. Porque para dividir, não tinha costume de divisão, né? Todo mundo olhava assim, mas a gente dividia, né? To share, aprendi com ela. Então, eu faço isso com os pacientes, to share. Vamos dividir as responsabilidades, né? Eu explico para você, eu falo dos seus benefícios, você decide se você quer tomar ou não. Tá? Você traz minhas suas dúvidas, o que eu puder responder, eu respondo. Eu não quero te obrigar, mesmo porque a gente sabe que quando você dá uma receita e a mulher não está convencida, ela rasga. Ela sai assim, a primeira coisa que ela faz é rasgar. Ela não vai usar. Então, é a primeira coisa. Então, a segunda coisa, até quando? De posse de todos os consensos atuais, é até a próxima consulta. Não tem mais idade, não para com 70, com 75. Se não tem nenhuma contraindicação, pode tomar. Mas ela não é obrigada a tomar. Ela pode tomar se ela quiser, certo? Então, essa é outra coisa. Quando ela tem contraindicação, obviamente, eu não vou poder dar essa medicação. Eu vou dar outros, eu vou tratar a perda óssea com uma medicação apropriada para a perda óssea, eu vou tratar a síndrome geniturinária com creme vaginal apropriado. Então, eu vou procurar todas as outras queixas que eu vou procurar as ondas de calor, vejo se eu melhoro com fitomedicamentos ou então com outras drogas. Eu vou procurar, eu dou opções para ela. Eu dou opções. Mas, como eu sei que é o padrão ouro, eu sou obrigada a informar. E a terceira pergunta que você fez a respeito dos... Achei muito interessante essa pergunta sobre dos colegas, né? Então, eu sempre digo, os colegas que se formaram naquela época e tiveram esse boom, essa informação errônea, eles não frequentaram mais congresso, mais nada, então pararam naquilo. Dá câncer e acabou. Dá câncer, ponto final. Então, eu não posso dar. O que eu falo é o seguinte, se você não está seguro, mande para um profissional que esteja mais seguro. Não é? Você não é obrigado a saber tudo. As especialidades médicas, hoje em dia, elas estão muito particulares. Né? Por exemplo, a mama, você faz o diagnóstico do câncer, mas você é gineco, você não trata o câncer da mama, você manda para um mastologista. Não é? Então, nós temos que também ter a liberdade de falar, olha, e não prejudicar. Se eu estou sabendo que aquilo é benéfico para ela, não adianta ela chegar com 70 anos, com a menopausou com 46, como já chegou comigo, com 70 anos, fala, doutora, é tão bom, porque eu não tomei, quero começar a tomar agora. Não pode mais. Passou a janela. Né? Fica chateada comigo, mas o que eu vou fazer? Né? Agora, pergunto o que eu faço, o que eu sempre digo, até quando? Até a próxima consulta, porque pode mudar muito. A professora acabou de falar a respeito do cálcio, não é? Então, existem mudanças sempre na área médica, novos trabalhos, tudo.
mas de posse do conhecimento atual é o que nós fazemos de melhor para ela. A minha opinião é essa. E ficar tranquila, de sempre dividir, sempre dividir. Né? Obrigada pelas perguntas. Por favor, Marilene, gostaria de falar mais uma. Pois não, Marilene. As mulheres vivem mais que os homens, porque quando a menina tem 12 anos, entra na menarca, no dia seguinte ela está na ginecologista. E aí ela aprende a consultar frequentemente, a ir no médico e tal. Coisa que não acontece ao homem. O homem só vai quando estiver morrendo, não vai, né? Ainda mais que as mães falam, filho, homem não chora. Então, a criança fica, eu não posso falar que eu estou com medo, tal, eu sou homem, e aí não vai mesmo. E aí acaba morrendo. Por isso que nós vivemos mais, graças aos ginecologistas. Muitíssimo obrigado, Maria. Bom, eu gostaria de fazer algumas observações. Eu tenho aqui sempre o privilégio aqui de encerrar as reuniões e fazer algumas observações. Eu gostaria de acrescentar algumas considerações àquilo que a Ângela falou sobre o Salmo 100, se não me engano. Tem um Salmo 103, tem um que é muito interessante também, e ele diz que nós vivemos até os 60 anos, alguns mais fortes vivem até os 70, mas essa jornada é eivada de difícil. Então, é um salmo que faz uma alusão ao envelhecimento. Bom, foi escrito há muitos e muitos e muitos anos, portanto, as expectativas hoje talvez fossem outras. Tem uma outra história também que é muito antiga, que é a história de Els e Títono, né? Essa é uma história muito, muito simpática. Els, em latim, Aurora, não é? Ela todas as manhãs, ela percorria o horizonte e se apaixonou por um príncipe troiano, né? O Títono. Apaixonada pelo príncipe, ela foi a Zeus e pediu a Zeus que lhe concedesse a imortalidade. E Zeus achou um pedido um pouco complicado, mas resolveu conceder a Títono a imortalidade. Portanto, Títono não iria nunca mais morrer. O tempo foi passando e os cabelos de Títono ficaram brancos. A Aurora não gostou muito e resolveu não mais frequentar o leito de Títono. E ele continuou envelhecendo. E ela o encerrou num quarto escuro e o deixou envelhecendo por toda a eternidade. Então, ganhar a imortalidade sem ganhar a juventude é o problema dessa, é a mensagem dessa questão. Então, nós temos que acrescentar a vida aos anos que temos adiante, como o querido Edmundo B. nos lembrou aqui, e é o que nós estamos fazendo, buscando acrescentar mais vida aos tantos anos que hoje as mulheres podem desfrutar depois no período após a menopausa, né? E isso é muito curioso, né? Porque quando nós tivemos há 500 anos o país descoberto, provavelmente a expectativa de vida devia ser uns 25 anos, algo muito parecido com isso. Hoje, a expectativa de vida chega aos 80 anos e, como alguns dizem, para as mulheres, a imortalidade. Então, e aí, então, mas quanto nós temos ainda de fazer para que nós tenhamos mais vida acrescentada a essa expectativa que hoje
a natureza nos oferece, né? Então, eu gostaria de, com essas considerações, encerrar esta tertúlia, agradecer muitíssimo a nossa acadêmica Sônia Maria Rolim Rosa Lima. Foi fabulosa a sua apresentação. Agradecer o brilho que nos concederam nessa reunião, todos os que aqui estão presentes e aqueles que se encontram também à distância, e de convidá-los para a próxima tertúlia, que será no dia 14 de setembro, e onde nós teremos Saul Cipel compartilhando conosco o tema do neurodesenvolvimento ao desenvolvimento humano. E lembrando que no dia 14 de setembro nós teremos as eleições para as vagas que hoje se apresentam para membro titular desta academia. Muitíssimo obrigado a todos e até lá. Muito obrigado.